ausência do principal causador dos problemas dessa cidade. Esse homem que tem mentido sistematicamente para a população de Santo André, que é o médico Aidan Rabin. Casa de ferreiro, espeto de pau. Prometeu resolver a questão da saúde, não resolveu e foi incompetente naquilo que se propôs a fazer. O fato concreto é que nós estamos sem comando na cidade de Santo André. O principal problema é que falta o prefeito. Um prefeito ausente, um prefeito sem projeto, um prefeito sem planejamento e um prefeito desacreditado pela nossa cidade. Portanto, o principal problema é a falta de comando, a falta de referência. Uma cidade que já teve à frente da sua prefeitura o nosso saudoso Celso Daniel, o governo do prefeito João Zamileno, não pode mais continuar em hipótese alguma. E tenho certeza que é consenso entre os 5 candidatos aqui presentes e que nós precisamos mudar a realidade da cidade. Vou explicar para você como que funciona o processo eleitoral. Um candidato a prefeito ou a vereador, por exemplo, como nessas eleições, recebe uma doação de uma grande empresa. Um banco, uma empreiteira, uma empresa que asfalta as ruas, que faz pontes. Assim que esse candidato ganha, ele fica com o rabo preso. Qual que é a resultante desse processo? Obras superfaturadas, licitações fraudulentas, cargos comissionados, que é o pagamento de campanha. Então são essas coligações que acontecem, são coligações com um único fim, que é simplesmente poder, não é uma coligação ideológica. Então o que nós do pessoal entendemos como o grande problema de Santo André é o problema do Brasil, é a forma como é conduzida a política. Caminhando pela cidade, fazendo campanha pela cidade, o que nós observamos é que a maior demanda é na saúde. A Secretaria de Saúde precisa ter choque de gestão. Eu fui secretário nos últimos 3 anos, até 31 de janeiro, fui secretário de saúde, fui secretário de gabinete e fui secretário de finanças. Durante 8 meses que fui secretário de saúde, consegui tirar da gaveta um recurso que veio do governo federal e conseguimos iniciar e construir 3 UPAs. Iniciamos a construção do Hospital do Vila Luzita. Tem mais 2 UPAs que já está o repasse feito para a cidade de Santo André, que seria construído uma no Jardim Rina e a outra no Bangu. Se temos uma boa educação, se temos uma boa segurança, não temos tanto problema na saúde. Segurança hoje em Santo André, nós temos apenas 611 guardas municipais ganhando cerca de R$ 1.500 por mês, andando com 38, cano seco, enquanto o bandido hoje em Santo André anda com arma da Polícia Militar, anda com 9mm do Exército. Então temos que dobrar, triplicar nossa GCM. Tá? A GCM é dever do prefeito cuidar, a Polícia Militar não. A Polícia Militar é dever do Estado. Então, se o prefeito não der atenção à GCM, o governador com certeza não vai dar mais atenção para a Polícia Militar. E nesta noite, nós estamos recebendo 5 dos 6 candidatos à prefeitura da cidade de Santo André, uma das maiores do grande ABC. Neste segundo bloco, nós falaremos, portanto, de temas e propostas de governo, no momento em que candidato vai perguntar para candidato por meio de sorteio. Farei o sorteio de quem fará a pergunta, quem responderá e quem fará o comentário sobre essa resposta. O tema de cada pergunta, como inicialmente, será sorteado também neste momento. Quem faz a pergunta tem 1 minuto. A resposta terá 2 minutos e mais 1 minuto para o comentário. Sem réplica, lembrando, e tréplica neste segundo bloco. Réplica serão concedidos no próximo bloco. Vamos então ao primeiro sorteio. Nós vamos sortear quem fará a pergunta neste momento. Então, neste momento, a pergunta será feita pelo candidato Salles.
candidato Marcelo Rena. E agora eu vou sortear o tema que será perguntado. O tema é sobre mobilidade. Todos podem ver, mobilidade, candidato. E agora eu sorteio, portanto, quem vai comentar a seguir. Comentário será do candidato Carlos Grana. Lembrando que é 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta e mais 1 minuto para comentário. Por favor, candidato Salles. Eu tenho dificuldade em identificar na cidade, dentro do mobiliário urbano, especialmente nos ônibus da cidade, a possibilidade de pessoas que têm deficiência física se transportar pela cidade. E no debate que teve na universidade, agora em Anguera, o prefeito Aideu Rabinho, Fujão, ele acabou discutindo com uma pessoa que era um cadeirante, dizendo que a cidade tinha todos os ônibus com essa possibilidade de transporte, ou seja, os ônibus estariam adaptados para isso. A gente sabe que isso é uma mentira. Se você fosse um cadeirante, morasse lá na Jardim Santo André, como é que você acha que como você iria se transportar até o centro de Santo André? Eu acho que isso é uma vergonha para Santo André. De fato, não há a adaptação em todos os ônibus, mas pior do que isso, ainda que todos os ônibus fossem adaptados para cadeirantes, o cadeirante não tem como chegar até o ônibus. O nosso plano referente à mobilidade urbana, ela contempla prioritariamente o transporte coletivo, o transporte individual sustentável, que é a ciclovia e a bicicleta pública, e nós temos também uma proposta para o transporte urbano do ponto de vista do pedestre. Então você tem que ter áreas adaptadas para a circulação de deficientes, então você tem que ter guia rebaixada, você tem que, por exemplo, colocar as propagandas dentro da cidade, elas têm que ser regradas, elas não podem estar vinculadas ou próximas à parede. São coisas que já são legalizadas, o que na verdade falta é o cumprimento dessa lei. Ainda em proposta de mobilidade urbana, nós temos uma proposta de colocar GPS em todos os ônibus da cidade, para que assim o município possa fazer o controle de frota, lembrando que é função do município, da prefeitura, fiscalizar a frota de ônibus e fiscalizar a lotação máxima. Isso será possível com o GPS. Você que está na sua casa, você vai poder acompanhar o trajeto do seu ônibus. O que é essa ciclovia que nós propomos? Ela vai interligar algumas partes importantes da cidade, como Fundação Santo André, o centro da cidade, o sistema ferroviário e rodoviário, através de ciclovias, basicamente na região de Várzea da cidade. E essa proposta para o pedestrianismo, inclusive, ela é vinculada a um projeto nosso de estímulo da atividade física na cidade de Santo André, que é estimular o pedestrianismo, e isso só é possível com a correção dos desníveis de calçada. Isso está intimamente relacionado com a mobilidade e acessibilidade de deficientes. Muito obrigado, candidato Marcelo Rena. Comentário agora com 1 minuto do candidato Carlos Grana. Eu creio que o fundamental é que o prefeito precisa ter autoridade. Ter autoridade para cobrar das empresas que executam o serviço da cidade a melhoria do sistema de transporte. Portanto, ônibus mais largos, mais acessíveis, é de fundamental importância. Por isso, nós precisamos ter autoridade, o que, infelizmente, no momento, a cidade não tem na prefeitura. Portanto, rediscutir os nossos contratos, exigência por parte dos empresários, para que invistam numa nova frota e não apenas mude a cor dos ônibus de vermelho para azul, que isso é falta de prioridade, e se enfocar no que é prioritário. Portanto, a cidade vai, para atender a pergunta do candidato Salles, a resposta do candidato Rena, é preciso de autoridade. Por isso que nós somos candidatos a prefeito. Obrigado, candidato Carlos Grana. Nós vamos a mais um sorteio de quem vai perguntar, responder com comentário. Antes, devo lembrar que o direito de resposta pode e deve ser utilizado imediatamente após o candidato sentir-se ofendido.
Lembro também que esses nomes e temas foram previamente analisados, conferidos por membros da OAB aqui em Santo André. O primeiro sorteio de quem vai me perguntar. Quem pergunta é o candidato Alexandre Flacker. Podem ver. Sorteio quem vai responder. O candidato Carlos Grana responde. Um comentário. Seria o candidato Aidan Rabin. Comentário, portanto, do candidato Salles. O sorteio do tema. Pergunta é sobre lazer. Muito bem, 1 minuto para a pergunta. Por favor, candidato Flacker. Bom, candidato Carlos Grana, hoje nós sabemos que a atual administração, ela simplesmente deixou a nossa cultura, nosso turismo, nosso lazer de lado, deixou jogado às traças. Tá? Um exemplo do Cine Teatro Carlos Gomes, que o prefeito tentou fazer bonito, colocou uma empresa não preparada para restaurar e acabou demolindo o nosso Cine Teatro Carlos Gomes. Hoje, Paranapiacaba está jogado às traças. Hoje não temos um turismo, não temos nada adequado ao porte de Paranapiacaba. Hoje, no Parque do Pedroso, temos o nosso famoso teleférico desativado, desde 1980. O que o senhor, como candidato a prefeito, faria em relação ao lazer, em relação ao turismo? O que o senhor faria para reunir novamente a família andreense com mais segurança, com mais lazer, com mais, aproveitando mais uma cidade tão linda igual a nossa, que é a cidade de Santo André? Candidato Flacker, muito obrigado. Quem responde é o candidato Carlos Grana, 2 minutos para a sua resposta. Quero agradecer a pergunta do candidato Flacker. De fato, Santo André tem andado para trás. Santo André, que já foi palco de grandes projetos da área da cultura, do lazer, do esporte, hoje, infelizmente, não é a mesma realidade. Já tivemos projeção nacional, internacional. Infelizmente, nem o nosso estádio de futebol, Bruno Daniel, homenagem ao nosso saudoso prefeito Celso Daniel, hoje se encontra em condições de sequer atender os jogos do nosso time da cidade. Ali não é um estádio, ali está parecendo mais um coliseu, pela situação da ruína que se encontra no nosso estádio. Da mesma forma, o nosso Cine Teatro Carlos Gomes, da mesma forma, a paralisação dos projetos de desenvolvimento da nossa maravilhosa Vila de Paranapiacaba. O que nós vamos fazer é de revitalizar, modernizar, investir, procurar parcerias, mas não deixar de também atender aquele jovem do bairro, que também é um potencial de investimento para a nossa cultura e nosso lazer da cidade. Não basta apenas maquiar, que é criar apenas meia dúzia de academias da cidade para tentar, no final de governo, tentar maquiar a cidade. Lazer é preciso ter política de longo prazo, articulando com o lazer a política de cultura, a política de esporte e de valorização para a nossa juventude. Portanto, o que nós vamos fazer é inaugurar um novo ciclo, uma nova oportunidade para que a cidade volte a ter os bons tempos que Santo André já teve em todas essas áreas. Para isso, nós precisamos de um novo governo. Mudança. Sempre esgotado, obrigado, candidato Carlos Grana. Comentário de 1 minuto com o candidato Salles. Bom, no meu governo, nós vamos novamente reabrir o Parque do Guaraciaba, fechado pelo PT há 12 anos e mantido fechado pelo governo Aidan. Nós vamos criar um parque regional na Chácara Baronesa, que é algo que está também, desde o tempo do PT, nessa situação, fechado e sem nenhuma utilidade. Nós queremos dizer também que o Carlos Gomes, o problema começou no governo PT e se prolongou no governo Aidan Rabin.
nós queremos fazer dele dentro dos moldes que a comunidade que entende disso, que a comunidade ligada ao restauro, pretende fazer. Queremos criar, revitalizar com uma arena multiuso o Brunão e o Parque do Pedroso fazer uma parceria público-privada para que volte, evidentemente, até as atividades de lazer naquele local. Obrigado, candidato Salles. Nós vamos a mais um sorteio, portanto, seguindo essa mesma ordem. Quem pergunta agora é o candidato Nilson Bonomi. A pergunta será para o candidato Salles. Um comentário do candidato Alexandre Flávio. O tema: será habitação. Portanto, candidato Nilson Bonomi, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Salles, nos outros debates, nós acabamos conversando, falando um pouco a respeito de habitação. No meu plano de governo, nós temos aí projetos para construir 6.000 unidades habitacionais, tendo em vista que o déficit da cidade de Santo André é de aproximadamente 20.000 unidades. E o senhor também tem andado aí na cidade e tem visto a necessidade da população em algumas áreas. Tem várias regiões aí que a população está vivendo em condições subhumanas. Tem regiões da cidade que não tem água ligada, não tem esgoto encanado, né? Pessoas com rato, com cobra, vivendo dentro das casas, dentro dos barracos. O que o senhor pretende fazer na cidade e no seu governo? Candidato Salles, 2 minutos para a sua resposta, a partir de agora. Em primeiro lugar, a regulamentação fundiária. Eu pretendo fazer um convênio com a Prefeitura Municipal, com a Defensoria Pública, que agora está em Santo André, no sentido de a gente fazer a regulamentação fundiária. Aquele que mora há 10, 15, 20, 30 anos merece um título de propriedade ou merece ver regulamentada a situação. Vejamos o caso lá do Centro Livre, ou mesmo no Núcleo do Tabuava, gente que já mora há 30, 20 anos lá. Essa é uma questão social importante. Se houve urbanização em alguma dessas áreas, nunca se tocou nesse tema. A ideia de realmente você regulamentar a questão fundiária. Quero dizer que a primeira questão que nós temos que vislumbrar aqui é zerar o déficit relacionado às pessoas que moram em área de risco. São 5.000 barracos ou residências em áreas de risco. Isto que é o mais importante. Nós só vamos lembrar dessas pessoas justamente em dezembro, janeiro, fevereiro, época de chuva, em que milhares de pessoas sofrem e morrem por conta disso. Em verdade, temos 64.000 moradias de Santo André que não estão regulamentadas. Mas quero dizer que nunca na história de Santo André o governo do estado investiu tanto em Santo André. São 450 milhões para serem investidos nesses próximos 3 anos. E tudo que se vê de construção em Santo André, fundamentalmente, foi através de CDHU ou, na maioria das vezes, com determinação, com vontade do governo do estado em construir e realizar moradias populares em Santo André. Vamos estreitar esse relacionamento com o Alckmin e com o governo do estado. E desta forma, realizar mais pelo povo de Santo André, especialmente em relação às pessoas que moram em área de risco. Obrigado, candidato Salles. Quem comenta agora, 1 minuto, é o candidato Flávio. Bom, eu tenho a absoluta certeza de que o governo estadual sim investiu e o governo federal, Dilma, também investiu, tá? Só que o atual prefeito não soube administrar tal investimento. Eu tive a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de andar em comunidades, eu não ando só agora, mas praticamente a minha vida toda eu estive conversando com pessoas necessitadas, pessoas mais carentes. E a semana passada, a semana retrasada, eu tive em contato com 26 famílias que vão ser desabitadas agora, esse mês.
Eu perguntei qual foi o sistema, qual foi a sistemática da prefeitura para desabitar vocês. Eles chegaram, deram uma estrutura, vocês vão para um CDHU, vocês vão para uma casa construída por intermédio de colaboradores de empresas privadas, vocês vão... Qual vai ser a atitude? O prefeito chegou, rapelou tudo e mandou simplesmente para um albergue, onde é sujo, as pessoas não têm saneamento básico, não tem nada. Essa é a nossa proposta. Candidato Flávio, obrigado. Nós vamos a mais um sorteio, iniciando por quem fará a pergunta. O candidato Marcelo Reina, quem pergunta. O candidato Wilson Bonomi responderá. O tema, perdão, foi sorteado no meio regionalidade. O candidato Marcelo Reina, 1 minuto para a sua pergunta. Bonomi, muitos dos problemas vivenciados por Santo André são compartilhados por Mauá, São Bernardo, São Caetano, como por exemplo e principalmente a questão do trânsito e a questão do meio ambiente. Existe o consórcio intermunicipal, que é um consórcio que basicamente existe no papel e serve quase que exclusivamente para o ego dos prefeitos na cidade. Eu gostaria de saber qual que é a tua proposta relacionada à atuação do consórcio intermunicipal, qual que será a tua postura como prefeito de Santo André junto aos outros prefeitos que compõem o consórcio intermunicipal e a tua proposta principalmente para a questão de meio ambiente e transporte, que é uma questão regional. Por favor, candidato, pode responder. 2 minutos para a sua resposta. Candidato, sem dúvida nenhuma, o consórcio intermunicipal tem uma importância muito grande para o ABC. Eu acho só que tem que fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, o candidato, o presidente do consórcio intermunicipal hoje, que é o prefeito de Rio Grande da Serra, com certeza ele não vai defender a bandeira de Santo André antes de defender a bandeira de Rio Grande da Serra. Mas eu acho que a gestão poderia ser alterada e ter aqui um representante no consórcio intermunicipal do governo estadual e um representante do governo federal, para que todos os prefeitos, 7 prefeitos, fizessem as suas solicitações ao governo estadual e ao governo federal através desse representante aqui no consórcio intermunicipal. A logística do consórcio intermunicipal, ela é muito importante para a nossa região, que era chamada de Grande ABC e agora é chamada de ABC, principalmente Santo André. Santo André hoje anda a reboque de São Bernardo. São Bernardo tem escola, São Bernardo tem UPA, São Bernardo tem transporte, São Bernardo tem uma série de coisas. Nós temos que nos preocupar com a nossa cidade. Nós seremos prefeito, qualquer um de nós aqui, e o nosso outro candidato que infelizmente não pôde estar presente, porque a preocupação é com o povo, né? E nós não somos o povo. Né? Sem dúvida nenhuma, as discussões que são feitas no consórcio faz o desenvolvimento da nossa região. Só que eu acho que tem que ter um representante. Com referência ao transporte, sem dúvida nenhuma, a preocupação é muito grande do gestor municipal da cidade de Santo André. Mas eu acho que primeiro nós temos que nos preocupar com a saúde. Nós temos 700 mil habitantes e 1.129.000 cartão SUS na cidade de Santo André. Obrigado, candidato Nilson Bonomi. Nós fizemos, portanto, este segundo bloco com rodada de perguntas e respostas com comentários. Vamos agora para mais um intervalo neste primeiro debate da série Eleições ABCD,